Hoje nosso estudo espírita é de perguntas e respostas. E quem irá contribuir com o nosso estudo são os nossos amigos Richardson Miranda e Fabiano Capanema. Peço também aos nossos queridos internautas que nos assistem para que possam também participar deixando suas perguntas nos comentários deste vídeo. Tentaremos esclarecer suas dúvidas no próximo estudo de perguntas e respostas. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos, aos internautas que nos assistem. Começamos então mais um programa de perguntas e respostas. Então, para iniciar, nós temos uma pergunta aqui o que são espíritos ovoides? Para nós entendermos o que vem a ser os espíritos ovoides, que o André Luiz traz isso de forma muito clara para nós no livro Evolução em Dois Mundos. Primeiramente, nós temos que entender como ocorrem os processos obsessivos. O que vem a ser uma obsessão? A obsessão trata-se de uma relação conflituosa, pertinente, de um ser para com o outro. Ou seja, a obsessão ela pode ocorrer de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado. Aí cabe dizer, quando eu digo o termo encarnado, ou seja, eu sou um espírito que neste momento estou encarnado, ou seja, estou aqui ocupando um corpo físico, e temos espíritos desencarnados, que estão aí, não neste momento, sem estarem ocupando um corpo físico. E muitas das vezes os conflitos que são gerados entre os relacionamentos, entre os espíritos, seja num desses estágios evolutivos, seja em uma encarnação, eles podem perdurar mesmo após esse espírito desencarnar. Ou seja, há uma falsa crença, ou melhor, uma crença errônea, de quando o espírito desencarna, ou seja, eu quando finalizar a vida do meu corpo físico, porque o que termina é o corpo físico, o espírito é eterno. Nós usamos até dizer que nós somos espíritos em uma experiência humana. Então, o corpo físico que vai se deteriorando, e ele chega um momento que ele morre. E o espírito que estava aqui utilizando desse corpo físico, ele desencarna. Então, ele se torna um espírito desencarnado. Há uma crença errônea de que ao morrermos, ao desencarnarmos, de nos tornarmos melhores, isso é errado. O espírito, ao corpo físico morrer, ao desencarnar, ele continua mantendo a sua essência. Se aqui era um espírito que já apresentava características boas, de bom caráter, de vibrações elevadas, de pensamentos positivos, de sentimentos puros, e principalmente de desprendimento da matéria, ele, ao desencarnar, ele continua mantendo essa essência. Mas se é um espírito que aqui estava, e é um espírito ainda pouco esclarecido, apegado à matéria, que tem pensamentos muito negativos, inferiores, que alimenta sentimentos inferiores, ao desencarnar, esse espírito mantém a sua essência. A morte é simplesmente despojar do corpo físico. A morte, ela não torna ninguém melhor ou pior do que já era. E todas esses conflitos que esse espírito pode ter aqui enquanto encarnado, ao desencarnar, ele continua mantendo, porque é um espírito ainda pouco esclarecido. E ele pode continuar, então, alimentando esses sentimentos inferiores e ainda buscando saciar esses conflitos, aquilo que ele acha que pode ter tido prejuízo de alguma forma, contra aqueles que ele julga serem seus malfeitores.
E esses malfeitores podem estar ainda aqui encarnados ou também podem ter desencarnado. Se aqui mantém-se encarnados, esse espírito pode começar a atuar sobre esses indivíduos, né, que estão aqui, que a gente chama de processo obsessivo. E esses espíritos, eles começam a se ficarem com o pensamento tão fixados, né, nesses sentimentos inferiores, que aí no plano espiritual eles começam a sofrer um processo que a gente chama de se tornarem ovoides, ovulação ou decomposição perispiritual. Ou seja, eles ficam tão estacionados e afixados nisso que eles se cristalizam nesses pensamentos inferiores. E aí eles começam a perder até a forma espiritual deles. E aí eles vão tomando uma forma ovaloide, ovoide, ou seja, uma forma oval, que o André Luiz, né, no Evolução em Dois Mundos, ele traz, descrito de forma muito clara, que eles assumem uma forma de um tamanho de um ovo, ovoide, que é do tamanho de um crânio, né, tamanho de uma cabeça nossa. E esses encarnados, ou até outros espíritos encarnados, que deem acesso também por condutas inferiores, que comunguem de pensamentos inferiores com esses espíritos, faz com que haja uma ligação deles com esses ovoides. Então, aí ele cita um exemplo muito interessante, que, por exemplo, se por alguma via o espírito encarnado ele tem entra para o caminho da promiscuidade sexual, os desvios sexuais de conduta, e alimenta esses desejos, esses pensamentos, muitas das vezes ele pode se ligar, né, a um espírito ovoide. Esse espírito ele se acopla ao perispírito, né, e ali começa a se retroalimentar daqueles mesmos vícios, aqueles mesmos desvios que compactuam. Ou seja, se for também do alimento, né, desvios alimentares, de vícios como a bebida, o álcool. Aí o André Luiz fala que observa no campo, né, vibracional de um encarnado, essas esferas ovoides, por exemplo, acopladas até na região dos pulmões, do estômago, dos órgãos sexuais, onde que eles ficam ali se retroalimentando, parasitando o seu hospedeiro, que é neste processo obsessivo. Então, cabe a nós elevarmos pensamentos, nos doutrinarmos, porque aí nós conseguimos nos libertar desses seres e também de provocar neles uma mudança para que eles saiam desse processo ovoide e consigam retomar, né, a sua forma perispiritual e, quem sabe, ali também o seu caminho evolutivo. Pergunta da internauta Andréia Melo. Se somos agraciados com a bênção do esquecimento, por que algumas pessoas lembram de vidas passadas? A solidariedade das existências é condição de espíritos imortais. Como nós temos uma herança do passado, sabemos que da criação, enquanto surgimos, princípio inteligente, espíritos são princípios inteligentes do universo que adentraram ao reino hominal, se tornaram espíritos. De lá para cá, certamente, nós viemos construindo, cada um, a sua individualidade, com várias oportunidades concedidas por Deus, de estarmos estagiando ora na matéria, ora fora dela. Então, nós não nascemos quando o bebê, né, quando há fecundação, quando surge o embrião e o bebê nasce. A alma não é criada nesse momento. Nós sabemos, através da doutrina espírita, da questão do espírito, da pluralidade das existências, que nós pré-existimos ao berço e pós-existimos ao túmulo.
enquanto indivíduos, que vão assumindo várias personalidades. Atualmente, cada um de nós assume uma determinada personalidade porque nasceu em um lar dos pais que eram necessários e que nos acolheram para a atual existência, recebemos um nome e foi se construindo toda uma personalidade com as experiências na atual existência. Então, o importante é a gente falar aqui, quando a pessoa pergunta, existem pessoas que têm essas reminiscências? Nós devemos salientar que essas lembranças não são lembranças da totalidade das experiências que nós já tivemos no passado. Não poderia ser de outra forma, porque da nossa origem até o momento em que nós nos encontramos aqui, na atual existência, certamente, no nosso histórico, ou no nosso balanço patrimonial, eu não estou falando de balanço contábil, não, a gente poderia fazer uma analogia com o balanço contábil, né? Que a gente tem o passivo, tem o ativo, a gente tem os débitos, a gente tem os créditos. Certamente, nessas nossas experiências, a gente acumulou mais débitos. Mas agora despertamos para a necessidade de buscarmos o amor, preconizado e ensinado pelo Cristo. Pouco a pouco estamos construindo esse balanço patrimonial positivo, a partir do momento que estamos despertando a nossa consciência para a necessidade de trabalhar na seara do Cristo. Então, certamente, a gente está melhor do que esteve no passado. E é interessante quando a gente fala de passado, presente e futuro, ninguém pode voltar atrás, como o próprio Chico nos ensina, e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode recomeçar agora, tomando novas atitudes, traçando novos ideais de vida para cada um de nós e fazer um futuro melhor. Então, temos na ciência, que vai tratar das questões fictícias, né, de viagens ao passado. Não se pode voltar no passado, somente pelo pensamento. Porque todas as experiências ficam gravadas em nós, na mente deste espírito imortal, e no perispírito, de forma inapagável, indelével. Todas as nossas experiências ficam gravadas em nós, na forma de, como se fosse energia. Mas aí há a necessidade, a bênção do esquecimento, para que a gente não possa rememorar a todo momento. A pessoa se utilizou do termo vidas passadas, eu prefiro falar existências anteriores na carne, porque a vida é uma só. Quando Deus nos deu a vida, a partir deste momento, nos tornamos, então, seres que vão jornadear por toda a eternidade. Mas nós somos, de fato, espíritos imortais. Porque Deus nos deu um momento de criação, na simplicidade e na ignorância. O que quer dizer a simplicidade? Enquanto princípios inteligentes, ainda não éramos nem espíritos. E a ignorância do nosso estado, né? Estávamos seguindo o determinismo divino, enquanto princípios, até adquirirmos o livre-arbítrio, o senso moral, nos tornarmos racionais e nos desenvolvermos até chegarmos na condição que nos encontramos. Mas o que eu gostaria de salientar sobre essa questão de voltar, né, pelo pensamento a recobrar reminiscências, certamente não é o mais adequado, né, porque nós temos experiências do passado que foram traumáticas, que trouxeram para nós situações, muitas vezes, de remorso, de culpa, que surgiu a necessidade, então, de pedirmos insistentemente a Deus e a espiritualidade superior que nos desse novas oportunidades de nascermos na carne, de renascermos. Então, rememorar situações traumáticas nem sempre é o mais apropriado para aqueles de nós que queremos continuar progredindo intelectualmente e evoluindo moralmente. Se existe o esquecimento é porque há uma razão de ser, é uma bênção. E nós nos reunimos em família, muitas vezes também,
Não são todas as famílias que nós vamos encontrar afetos. Nós temos desafetos numa mesma família. E por que será? Coincidência? Casualidade? A gente sabe que não. São necessidades de reencontro para que a gente possa nos redimir, né? Nesse caminhar que outrora tivemos e que certamente gerou em nós algum tipo de animosidade. E isso se reflete, a gente observa em família, a gente observa também outras pessoas que se reencontram e não conseguem entender aquela energia que aflora a animosidade, mas que ficou gravado alguma coisa que nós fizemos ou recebemos do passado, e aqui entra a importância do perdão, nós não perdoamos. Então, na atual existência, essa energia aflora, sem muitas vezes a gente até ter conhecido na atual existência aquela pessoa e ela ter provocado alguma coisa que nos traga esse sentimento de animosidade. Então, são heranças, solidariedade das existências, experiências do passado e a necessidade do reencontro na atual existência para que a gente possa abrir a porta das oportunidades de redenção. Então, o que a gente gostaria de falar sobre essa lembrança de vidas passadas, o importante é a gente, na atual existência, no presente, projetar o futuro. O que ficou para trás teve o seu papel, teve a sua importância, cada um de nós teve uma jornada totalmente diferente uns dos outros, por isso que falamos que somos indivíduos, né, individualidades, traçando caminhos, mas com um ponto de convergência que é renascermos e procurarmos transformar a nós mesmos na autotransformação e trabalhar na seara do Cristo, trabalhar no bem, para mudar o contexto social da humanidade terrestre. Esse é o principal objetivo de estarmos reencarnados, todos trabalhando por nós mesmos, trabalhando pelo Cristo e pela humanidade terrestre. Então, que a gente possa projetar um futuro melhor para uma humanidade regenerada, em que vai predominar o bem, em que a gente não terá mais tanta gente presa, tantos julgamentos por violência. Aqui no Brasil, por exemplo, salvo engano, nós temos a segunda ou a terceira maior população carcerária do mundo. São 60 mil assassinatos, mortes de forma violenta por ano, fora de acidentes de trânsito, porque as pessoas bebem, vão dirigir, não usam cinto. Então, está vendo? A gente tem que atuar para tentar melhorar esse contexto. Porque a espiritualidade amiga trabalha muito por nós. Muito. Todos os dias, incansavelmente, nos influenciando a tomarmos boas atitudes. Mas cabe a nós, por causa dessa bênção do esquecimento, cabe a nós estudarmos o Evangelho do Cristo e, acima de tudo, procurar colocá-lo em prática. Porque senão vão ser vãs palavras. A própria diferença entre reza e oração. A reza, muitas vezes, ela pode se transformar numa leitura repetitiva de palavras, mas a oração é a ação de orar, quer dizer, é a ação de trabalhar no bem. Por isso que o apóstolo Tiago nos dizia: prove a sua fé sem obras, que eu provo a minha fé com obras. A gente tem que estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho do Cristo e colocá-lo em prática. Não nos preocupando com o passado, vamos nos preocupar com a dádiva do presente e projetar um futuro melhor. Mais uma outra pergunta. O que seriam infecções fluídicas? Então, essa questão ela vai de encontro a que nós respondemos anteriormente, tomando por base novamente lá o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né, que ele vai trazer que nesses processos obsessivos, ou seja, quando o processo obsessivo, ele, para ocorrer, nós temos que ter uma comunhão, ou seja, uma afinidade de ambas as partes. Porque muitas das vezes, até no acolhimento fraterno, nós
ouvimos das pessoas dizerem que estão sobre um processo obsessivo e que elas não entendem o porquê, mas, a grosso modo, nós temos que refletir que, para que um processo obsessivo ocorra, tem que haver ali uma conexão entre ambas as partes. O dito obsediado, ou seja, a pessoa que está sofrendo o processo obsessivo, ele tem que dar condições para que esse processo se estabeleça. E quais condições são essas? Sejam pela sintonia de pensamentos, que como esse indivíduo ele está mantendo seus padrões vibratórios, as suas condutas, os seus comportamentos diante da vida, e a partir disso consegue-se dar o campo ali propício para que aquele ser, aí vamos dar o exemplo, quando se ocorre uma obsessão, né, de um ser desencarnado, ou seja, de um espírito para com um encarnado, aquele espírito ele está em igual sintonia e ele comunga dos mesmos desvios, dos mesmos desejos. Então, num processo obsessivo, não existe somente a vítima. Aquele que se sente obsediado e prejudicado, ele também é responsável pelo processo, por dar campo. E há aí, então, essa conexão. E ao se conectar, seja através dos padrões vibratórios ou dos comportamentos, esse espírito desencarnado, ele se liga ao encarnado, né, ali, e ele começa a agir sobre ele, como eu disse anteriormente, até como um processo de parasitismo, porque muitos dos processos obsessivos não são por questões de vingança ou simplesmente fazer o mal para o obsediado, mas sim de buscar no obsediado a saciedade, a satisfação dos desejos que este espírito desencarnado não pode mais fazê-lo por não estar mais no corpo físico. Então aí a gente vê, né, as várias obras espíritas nos remetem quando um indivíduo está fazendo o uso do cigarro, o uso da bebida, o sexo descomedido, que naquele momento há um espírito que está ligado ao encarnado e está ali junto, tentando saciar aqueles desejos que ele não pode fazer, porque ele não está mais no corpo físico. E, é lógico, também tem os processos obsessivos, que são aqueles no qual o espírito busca uma vingança, fazer o mal contra aquele que ele julga que foi seu malfeitor. Mas, até para isso, qualquer seja o processo obsessivo, o indivíduo ele tem que dar campo, né? Ele tem que ali também dar condições para que se estabeleça. Quando ocorre, há casos que pode ocorrer quase uma simbiose, né? Que nós já chamamos de processo de possessão, que o processo de domínio de um espírito desencarnado sobre o encarnado é tão forte que o espírito encarnado ali ele fica tão subjugado que chega ao ponto de dele praticamente não conseguir manifestar mais os seus desejos, as suas vontades. E aquele espírito tomar posse mesmo ali e subjugar totalmente o outro, levando ele até a autodestruição. Então, esse processo de interferência, ele causa perturbações, primeiro, fluídicas, né, que nós vamos falar que é no perispírito, ele causa perturbações, né, quando esse espírito desencarnado atua. O perispírito, então, o que manifesta no perispírito, que é o corpo do espírito, está aqui, né, fluídico, ele manifesta no corpo físico também. E aí nós começamos a ter
um desequilíbrio também físico. E chega a mental, poder levar até a loucura. Então, aí o André Luiz traz esse termo de infecções fluídicas, que é quando há essa interferência de tal forma de um espírito sobre ali o encarnado, um processo obsessivo, que isso perturba tanto o seu perispírito, o seu corpo físico e a sua mente, que leva a um quadro de adoecimento. É o termo de uma infecção mesmo, mas aí no caso é uma infecção fluídica, porque ela vem a partir de um ser que emana para o outro vibrações ali tóxicas, negativas, pesadas e inferiores. Agora, cabe dizer que aí o André Luiz mesmo chama muito a atenção, como eu já disse anteriormente, que hoje a grande maioria dos casos de obsessão que nós temos registrados, até nos atendimentos na casa espírita, tem ocorrido principalmente de encarnados com encarnados. Os relacionamentos humanos hoje, eles estão muito desequilibrados. E uma pessoa atuando sobre outra, num relacionamento de desequilíbrio, ela pode levar, ela ocasiona no outro um abuso psicológico, um abuso psíquico, né, que aí a gente fala, até chegando ao próprio abuso físico, né, que aí são outras formas de violência que leva também a um desequilíbrio do outro. Então, não é só da esfera espiritual para conosco que está aqui encarnado, né, nessa esfera material, mas também tem de espíritos encarnados para encarnados. E, como eu disse, também de encarnados para desencarnados. Também nas reuniões mediúnicas, nós atendemos muitas vezes espíritos que estão em estado de sofrimento muito agudo, porque eles já encerraram a sua caminhada aqui no plano terreno, mas eles não conseguem dar continuidade no plano espiritual, ter paz, porque os que aqui ficaram, sejam familiares, amigos, não entram no processo de obsessão, de sempre chamá-los pelo pensamento, pelo desejo, de sempre ficar ali evocando eles de alguma forma, e até assim não dá paz para eles. E em muitas situações, eles até ficam sofrendo por se sentirem culpados, porque aquele que aqui ficou, se ficou é porque ainda tem uma caminhada, tem muita coisa para fazer, ficam usando a partida deles, o desencarne deles, como motivo para desistirem da própria existência. Então, imagina que carga é essa que a gente coloca sobre o outro. Que peso é esse? Então, nós falamos que é um processo de obsessão de um encarnado com um desencarnado. E daí se estabelecem essas infecções fluídicas, né? Porque nós também podemos prejudicar um desencarnado. Ele pode nos prejudicar. E eu, encarnado, também posso prejudicar um outro encarnado ou vice-versa. Mais uma pergunta dos internautas. Gostaria de entender como o princípio inteligente evoluiu em cada ser até chegar ao homem. Pergunta enviada pela internauta Andréia Mello. É a mesma internauta da pergunta anterior. E ela caprichou nessa pergunta aqui, hein? Como o princípio inteligente evoluiu em cada ser? Puxa vida, vamos pensar aqui. Deus, causa primeira de todas as coisas, Ele criou e continua criando, ininterruptamente. Nunca deixou de obrar e continua obrando. A obra da criação de Deus é eterna. Podemos até fazer uma distinção aqui da questão da eternidade e da imortalidade. Eternidade é o que não teve começo, nem terá fim. Nós somos espíritos imortais que tivemos um momento de criação e evoluiremos por toda a eternidade, mas somos imortais. Então Deus, a todo momento, cria, na abundância das suas leis universais,
cria estes princípios inteligentes, ou melhor, os elementos inteligentes e os elementos materiais, um dando amparo para que o outro possa se desenvolver. E a partir do momento, então, que há essa criação por parte de Deus, destes elementos, nós vamos ter algo que a física atual, a física mais moderna, porque tivemos também um avanço grande em termos de conhecimento da humanidade, da física clássica até os tempos atuais, falando da física quântica. E hoje nós temos boa parcela dos cientistas se tornando pós-materialistas. São aqueles cientistas que têm uma visão apenas terra-terra. Estão avançando na compreensão do universo e o que compõe o universo. Mas é importante a gente perceber que hoje, com todo esse avanço, a própria ciência chega à conclusão que nós não podemos falar só mais das questões tridimensionais. Eles falam, na física quântica, por exemplo, da dualidade partícula-onda, que matéria é energia e energia é matéria. E essa dualidade é quando nós vamos ter essas ondas que percorrem todo o universo, nos seus diferentes graus de condensação dessa matéria mais sutil criada por Deus, fluido cósmico universal. Então, os cientistas já falam hoje até da teoria do campo unificado, que se você toca numa flor, você está tocando numa estrela, o poeta português já dizia. E é isso, está tudo interligado, através desse campo unificado que os cientistas denominam, mas que a ciência, doutrina espírita, é ciência, filosofia e religião. E ela há mais de 162 anos já nos fala sobre o fluido cósmico universal, que tudo está conectado. A própria ciência também, humana, terrestre, fala que nada viaja acima de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Mas a doutrina espírita já nos fala sobre a velocidade do pensamento, que estes espíritos puros, criadores e coordenadores de orbes, como o próprio planeta terrestre, que recebem a designação de Deus para alojar nestes planetas humanidades e fazerem essas humanidades evoluírem, a gente sabe que estes espíritos, eles quanto maior a evolução do espírito, maior a sua vibração de sua mente, né, esse foco que ilumina e expande. Então, quanto maior a evolução espiritual, maior a frequência vibracional, né, dessas ondas, dessas forças da natureza, e maior o volume. Então, quanto mais atrasados nós estamos, mais ignorantes das leis de Deus, mais egoístas, fechados em nós mesmos, mais densos, menor a vibração. Então, a penetrabilidade das ondas emitidas por um espírito inferior é muito curta, e um espírito evoluído é muito ampla. Então, ele se amplia e vai se comunicar, vai se teletransportar, vai estar onde ele quiser, em qualquer canto, se transportando muito acima dessa limitação que a ciência coloca a 300 mil quilômetros por segundo. Mas por que nós estamos falando isso? Porque, para responder essa pergunta, que foi muito inteligente, da Andréa Mello, sobre a evolução do princípio inteligente, nós teríamos que falar sobre o determinismo divino, sobre os reinos ditos inferiores, o reino mineral, o reino vegetal, animal, até adentrar ao reino nominal. Falarmos da nossa destinação enquanto espíritos imortais, que algum dia chegaremos a adentrar ao reino angelical, no qual o próprio Cristo, né, a gente pode colocá-lo como um espírito puro. 5 bilhões de anos atrás, ele já tinha condições totais, intelectuais, morais, de manipular esses fluidos cósmicos universais, toda essa riqueza de energias, forças da natureza, para construir um planeta
Óbvio que ele se utilizou de muitos colaboradores, biólogos, físicos. Quantos espíritos de escol ele arregimentou para poder, 5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, pela datação do carbono 14, a ciência calcula que seja esse o tempo, um espírito, há 5 bilhões de anos atrás, ter condição de destacar de uma nebulosa solar toda a matéria necessária para poder formar um planeta. Então, a gente percebe que ele, em termos de espírito, a gente não pode falar, espíritos evoluídos, de tempo. Essa conexão nossa do tempo e espaço, que a gente tenta entender essa correlação, para um espírito evoluído, eles já estão muito acima dessas questões. Mas fato é que o Cristo, ele já é muito mais antigo do que nós, muito caminhou, se tornou espírito puro pelo próprio esforço, e teve, 5 bilhões de anos atrás, condição de construir um planeta. Então, a gente pode analisar isso, essa trajetória, analisando também as questões das subatômicas, que a própria ciência fala hoje, dos mesons, quarks, e vários outros tipos de subpartículas, que agora que nós estamos conseguindo entender o que seria essa partícula de Deus, estes espíritos evoluídos já têm acesso a tudo isso. Mas, dentro dessa lei divina, uma lei de amor, de equilíbrio, que vai abarcar todas essas questões químicas, físicas, biológicas, de todo o universo, analisando o mundo subatômico, fato é que tem a mente, é o espelho da vida em todo lugar. E o que é a mente? É esse princípio inteligente do universo que avançou até chegar a se tornar espírito. Mas, para ele ter avançado, ele teve que percorrer toda essa trajetória do mundo subatômico, desses co-criadores em plano maior, como o Cristo. Nós somos co-criadores em plano menor. Dentro da física quântica, seria a questão do objeto e do observador. Eu, observador, interfiro no objeto. A física quântica acredita nisso. Por exemplo, vamos analisar aqui. Richardson, ele está no veículo dele, vê que o sinal está vermelho e desejaria que esse sinal ficasse verde para ele passar com o veículo dele. Eu também, enquanto observador e o sinal de trânsito objeto, eu também desejaria que o sinal ficasse verde. Mas, se eu também desejar isso, e o Richardson ao mesmo tempo, vai haver uma colisão. Então, vai acontecer algo que possa prejudicar a nós dois e outras pessoas mais. Então, quanto mais este observador, este co-criador em plano menor, ele amplia o seu entendimento sobre as leis de Deus, menos nós dois vamos querer que isso aconteça. Então, a gente não iria interferir, mesmo porque a gente não tem condições de fazer isso, mudar um sinal de trânsito. Mas o co-criador em plano maior, ele tem condição, mas ele faz tudo mediante o conhecimento, a responsabilidade que ele tem diante das leis de Deus, respeitando o livre-arbítrio dos homens. Então, está vendo? A evolução do princípio inteligente, ela está diretamente ligada ao fato de estarmos avançando intelectualmente, moralmente, respeitando as leis de Deus. E essa é uma trajetória longa. O observador e co-criador em plano menor ainda faz muita coisa errada. Mas o co-criador em plano maior, como os Cristos que nós temos no universo inteiro, eles estão respeitando essa lei de Deus, co-criando, e eles têm condição de interferir, sim, nesse reino subatômico, no reino mineral, no reino vegetal, animal, como o próprio Cristo fez para criar um planeta. Ele co-cria em plano maior, ele, enquanto observador das leis de Deus, ele consegue interferir no fluido cósmico universal, em todas as suas densificações a nível subatômico, né, e todos esses reinos inferiores, para poder criar, co-criar. E Deus, em última análise, criador de todas as coisas,
que não é ele, Deus, não é quem é Deus, é o que nós ainda, na nossa inteligência, não temos ainda capacidade de entender os atributos de Deus. Podemos deduzir da beleza que existe no universo, né, dos seus atributos. Mas, em última análise, ele é aquele observador primário, e nós somos observadores imediatos das coisas que nos cercam e interferimos nessas coisas. Então, para a gente falar sobre esse assunto, realmente é bem abrangente. A gente teria que, cada uma dessas questões que eu mencionei, determinismo divino, a chegada do princípio inteligente ao reino nominal, e passou a ter, então, o espírito, os atributos do livre-arbítrio, do senso moral, e todas as suas capacidades, né, inerentes, a gente teria que ampliar muito e falando cada uma dessas coisas. Mas, vamos dizer assim, tentando resumir a resposta, seria isso. A evolução é desses princípios que Deus cria a todo momento e que é uma constante no universo. A lei de progresso, que é nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre, falando do espírito imortal, mas essa lei, essa evolução, essa lei de amor que traz equilíbrio para tudo que existe no universo, faz com que tudo que seja criado por Deus esteja em constante evolução. Entende? Então, é bem amplo. A pergunta que a Andréia Mello fez é bem ampla e realmente a gente gostaria de falar mais resumidamente o que nós entendemos e o que a doutrina espírita nos ensina a respeito. Mais outra pergunta. O que acontece com um suicida no mundo espiritual? Bem, primeiramente nós temos que refletir que, na grande maioria das vezes, para não dizer todas, um irmão que chega, um irmão nosso, que chega a por fim a própria vida do corpo físico, neste momento ele está tentando por fim ao sofrimento que ele está vivendo, né? A dor que ele está sentindo. Porque na grande maioria das vezes o problema não é a vida em si, mas o que este ser está sentindo, está sofrendo e que chega a ser insuportável. E que ele assim pensa que ao pôr fim à vida do corpo físico, ele estará livre desta dor. Mas aí nós sabemos muito claramente, pelo Espiritismo, pelas obras, que a vida não se encerra com a morte do corpo físico. O corpo físico, sim, é temporário. Nós estamos aqui nessa experiência humana, ocupando este veículo físico, que nos dá as condições necessárias para estarmos neste mundo, que é uma escola, para, assim, aprendermos e colocarmos em prática o que já sabemos, e por isso que vem as provas e expiações. Então, esse ser, ele entende que, colocando, né, ele pensa que a vida se encerra com a morte do corpo físico. Mas aí ele se surpreende por, ao terminar com a vida do corpo físico, que o espírito é eterno. Então, o espírito retorna para o plano espiritual e lá a dor, aquilo que ele sentia, continua, porque ela faz parte da sua essência e ela não finaliza com a morte do corpo físico. O vazio, a tristeza, a mágoa, a raiva, a angústia, qualquer seja esse sentimento, por qualquer razão que ele esteja sentindo, a primeira surpresa que ele tem é ao ele se encontrar no plano espiritual, é com essa decepção de que a dor que ele queria calar, ela não finalizou com a morte do corpo físico.
E ele entra num processo ali de fixação mental, a qual ele começa por um primeiro período de tempo. Aí a gente ressalta que tempo nos refere aqui quanto espíritos encarnados, porque no plano espiritual o conceito de tempo e espaço são totalmente diferentes, mas trazendo para o nosso conceito, ele fica num tempo, num movimento repetitivo, como se ele ficasse revivenciando aquele processo, porque como ele pensou que a morte do corpo físico terminaria, a dor não terminou, ele fica num quadro de confusão mental e espiritual, no qual ele fica buscando, então, num movimento cíclico, por fim à vida, para com ela por fim na dor. Mas aí, como eu disse, ele já pôs fim à vida que ele poderia pôr fim, que é a do corpo físico. Então ele fica ali pensando que a vida ainda não se extinguiu e fica num processo repetitivo de tentando morrer e terminar com a dor, mas é espírito. Depois de passado um tempo, ele entra num quadro de cristalização mental, dessa fixação mental. Então ele entra num quadro de cristalização mental que ele vê que ele não atinge aquele processo. Então é como se ele enclausurasse e volta-se profundamente para aquela dor, para aquilo que está fazendo ele sofrer. E aí ele se envolve em vibrações muito densas, muito baixas, que fazem com que ele se feche em si mesmo. Que aí nós trazemos o conceito lá do livro Céu e Inferno, de que céu e inferno é um estado de consciência. Então nós podemos dizer que nesse momento ele se fecha no seu próprio inferno, nas suas próprias dores. E isso faz com que ele emane as vibrações muito inferiores, qual ele acaba sendo atraído para uma região no plano espiritual, que é conhecida como umbral, na qual se reúne seres com o mesmo padrão vibratório. E ali ele fica, imerso em si e no seu sofrimento. E a espiritualidade a todo tempo tenta resgatá-lo, ampará-lo, porque muitas vezes as pessoas perguntam, fazem, nossa, mas ninguém o ajuda, ninguém acolhe, sim. Mas entra a questão chamada de livre-arbítrio, que ele só pode ser ajudado a partir do momento que ele consiga tomar consciência do seu estado e que deseje esta ajuda. Isso, e quanto tempo ele vai ficar assim? Cada um segundo as suas obras. Então, cada um tem o seu tempo, o seu processo. Até que ele consiga, no momento, despertar, perceber a questão espiritual, conseguir ser resgatado, se restaurar, se preparar novamente e ter uma nova oportunidade para recomeçar e fazer um final diferente, como Chico falava lá com o Emmanuel. E aí, se no futuro, além disso, ele vai ter que aí passar por um processo de restauração perispiritual, porque acaba lesando o perispírito, e aí podem ocorrer reencarnações breves, temporárias, ou reencarnações que apresentem algumas anomalias físicas, algumas deformidades, em detrimento desse perispírito que está lesado e aí precisa ser restaurado, até que ele consiga novamente chegar numa reencarnação, que ele possa recomeçar, a dar continuidade ao seu plano evolutivo. E aí, da onde que ele vai recomeçar? Da onde ele parou lá atrás. Porque foi o estágio que ele estava, não tem como passá-lo para frente ou regressar. É o estágio de evolução que ele parou. Então, a espiritualidade sempre nos fala, por maior que seja a dor, o sofrimento, a vida sempre vale a pena, muito a pena. E as respostas para as nossas dores e sofrimentos estão em viver a própria vida. E como Santo Agostinho sempre dizia, na vida tudo passa. As alegrias passam, as dores e as tristezas também passam. Então, que possamos fazer valer essa oportunidade de estar aqui
porque nós desejamos muito ela e batalhamos muito por ela, e vale muito a pena. Então, eu gostaria de agradecer esta oportunidade ao Fabiano, nós estarmos aqui presentes hoje, nosso tempo terminou, e desejar uma boa noite a todos. Agradecemos a Deus a todos por também estarem conosco e esperamos poder buscar para nós mesmos aquilo que realmente tem importância, que o Cristo já nos ensinou, o verdadeiro tesouro, que é a gente burilar esses sentimentos, buscar nos intelectualizarmos, mas só a inteligência não resolve, tem que ter a questão da moral, da ética, né? Então a gente vai pouco a pouco se tornando cada vez melhores, mais felizes, a partir do momento que estivermos buscando esses verdadeiros tesouros que o Cristo nos ensina. Agradecemos pela oportunidade. Boa noite a todos.